Olá, meu nome é Lígia Favoreto, sou jornalista especializada no mercado farmacêutico e tenho a honra de ser a apresentadora oficial deste projeto que nasce hoje e vem com força total, o Contabiliza PharmaCast. Idealizado por Fernanda Queiroz e Isabela Luna, as fundadoras da Contabiliza Pharma, este é um projeto que tem por objetivo desenvolver o setor farmacêutico com conteúdo de qualidade a partir de entrevistas com os profissionais mais renomados do mercado. A Contabiliza Pharma tem o reconhecimento do mercado pela especialidade tributária no segmento, inclusive com reconhecimento junto à Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco, gerência de medicamentos e atacado, o que permite prestar um serviço de qualidade apresentando ao cliente oportunidades tributárias para dentro de uma gestão tributária eficiente e eficaz, o mesmo possa pagar os impostos de forma correta e justa. Isso mesmo, meninas? Isso mesmo. Sejam muito bem-vindas, Fernanda e Isabela. Parabéns por toda a trajetória de sucesso que vocês estão construindo no mercado e por idealizarem esse projeto, né, que a gente está começando hoje aqui também, que é o Cast, né, levar informação aí para todas as pessoas que precisam. Isso. Obrigada, Lígia, pela apresentação. Aí você falou tudo, né? Do projeto, da idealização do propósito do Cast. E eu tenho certeza que o público vai gostar muito. Muita informação, muita coisa boa que vem por aí. Também tenho certeza. Para a gente começar, eu gostaria que vocês contassem aqui, logo na abertura, né, do nosso bate-papo, um pouquinho da história da Contabiliza. Né? Vocês são as fundadoras. Por que essa empresa foi fundada? Quais são os objetivos? Quem ela atende? Conta um pouquinho para a gente. Tá. Eu vou falar um pouquinho, depois Fernanda complementa. Bom, a Contabiliza, esse ano, em setembro, a gente fez 23 anos, né? Ela nasceu em 2000, setembro de 2000, mais precisamente, dia 23. E a ideia de abrir a empresa foi justamente, eu vinha de uma distribuidora de medicamento, eu era funcionária de uma empresa, eu era contadora de uma empresa de medicamento, e a ideia era justamente o quê? Montar um escritório com expertise na tributação desse segmento, porque naquele momento, ou seja, há 23 anos atrás, já existia uma dificuldade muito grande, tanto na parte de tributos federais, como na parte estaduais. Não existia essa questão de nichar, não existiam escritórios especializados só nesse segmento, e aí tivemos essa ideia, eu e Fernanda, iniciamos eu e Fernanda, e tinha uma funcionária. E desde então, o propósito foi sempre, a princípio era medicamentos, só que aí a gente começou a entender que é uma coisa mais ampla, né? Aí você abre para produtos farmacêuticos, higiene pessoal, cosméticos, alimentos, que aí vem vitaminas, e aí a gente começa a trabalhar e você começa a ver a dificuldade que existe. Você vê, há 23 anos existia essa dificuldade. Hoje já existe uma disseminação maior de informação, mas ainda é uma dor muito grande para esse público, né? Fernanda, então, assim, o propósito principal da Contabiliza é justamente levar informação, educar esse público. E dar um atendimento mais unificado, não ser uma coisa genérica, entender as dores daquele segmento. Justamente para, com isso, a gente aproveitar todas as brechas da legislação para que eles paguem também, que isso também é um propósito nosso, o planejamento tributário, pagar o justo dentro da lei. Isso mesmo. Quem são os clientes da Contabiliza, Fernanda? Farmácias, o nosso nicho é farmácia, distribuidores de medicamento, hospitalar e dermocosmético. A gente atende só esse nicho. E vocês estão sediados em Recife, né? E estão ficando agora conhecidas no Brasil todo. Os clientes, em sua maioria, estão na região? Na região de Recife, mas a gente atende Norte e Nordeste. Norte e Nordeste. Por que está ficando conhecido? Vou contar já. Este ano vocês fizeram um grande investimento, né? Que foi a realização do Imersão Contabiliza Pharma, um evento que reuniu aproximadamente 400 pessoas lá em Recife. Eu tive a honra também de fazer assessoria de imprensa e ser a mestre de cerimônias desse evento. E o que é o Imersão, né?
Não vou falar mais, é um produto. Eu acho que se tornou um produto já, porque a gente já sabe que vai ter continuidade, já tem a próxima data. Então, explica pra gente o que é o Imersão. O Imersão, ele é o fruto de um projeto, né, de um sonho, né, de um sonho que nós tínhamos, que há muitos anos a gente nutria. Né? Mas aí vem uma série eu acho que são crenças limitadoras, né, que a gente tem de achar que a gente não é capaz, não que a gente não tivesse, a gente não acreditasse que a gente tinha potencial para levar o conhecimento que é necessário, porque como eu falei, são 23 anos de experiência, a gente tem especialidade, expertise nesse segmento, e como você bem falou, não somos nós que dizemos, né, é o mercado. Então, se você tem um reconhecimento de um órgão, que é o órgão balizador, que é o órgão fiscalizador da questão de tributos, que é hoje a principal dor do dono de farmácia, de distribuidora, é a principal dor. Então, se o órgão baliza, né, e atesta o trabalho da gente, então não somos nós que estamos dizendo isso. Então, mas o que é isso? É o fruto de um trabalho. Né? Então, o projeto existia, a gente sabia que tinha essa capacidade, a gente sabia que tinha conhecimento para levar para o público, mas aí vem a questão... E a gente sabia também da carência do público, né? Que é isso, o intuito da imersão é justamente disseminar informações, ter eles próximo a gente e ajudar eles nas dores, porque a gente, por ter 23 anos, a gente sabe a carência, a dor, e o propósito era levar justamente coisas voltadas para esse segmento, que agregasse. Então, assim, como o Fernando falou, o propósito maior da Contabiliza Pharma, da imersão Contabiliza Pharma, era um projeto para levar conhecimento para o público, ou seja, mas a gente vê no mercado hoje, tem muita feira de negócios, não tem um projeto como esse, de imersão, ou seja, o intuito, o propósito principal do evento não é a feira de negócios. Existe uma feira de negócios, sim, mas o propósito maior é levar conhecimento. Mas aí a gente esbarra em várias situações que é investimento, né? Por ser o primeiro, por as pessoas, apesar de conhecerem a Contabiliza, não conhecerem o projeto, aí vem a questão da cultura, de tirar o pequeno e médio empresário de dentro da farmácia, porque esse evento era um evento para o segmento farmacêutico, principalmente para donos de farmácia. Mas se você for olhar com a visão ampla, até um distribuidor, até um dono de distribuidora, o evento ele é voltado, porque ele está disseminando conhecimento. Então, a gente procurou levar informações, várias palestras com informações de vendas, de gestão do cliente, gestão da farmácia, experiência do cliente, tributação, vendas pelo WhatsApp, a reforma tributária que Giovanni Coelho trouxe muito bem colocada. Então, essa foi o projeto, então era diferente do que tem no mercado. E outra coisa também, como o Fernando falou, esse público é carente, principalmente na região que a gente está, que é Norte-Nordeste. Era isso que eu ia falar, vocês pontuaram isso muito bem o tempo todo para a realização do evento, porque essas pessoas acabam não tendo acesso aos grandes centros, né? A São Paulo, Rio de Janeiro, onde acabam acontecendo os grandes eventos. E quando a Isabela fala de feira de negócios, a gente fez uma feira de negócios também voltada para o segmento, com soluções para o segmento. Não vendas de produtos, só produtos, voltadas para o segmento, porque a gente sabe também que tem uma dor de legalização, uma dor que é a segurança do trabalho. Então, sistemas, a gente fez uma feira voltada só para soluções para esse segmento. E aí, como você falou, Lígia, a questão da região, porque muitas vezes o dono da farmácia, nós temos, por exemplo, temos clientes que levaram 14 pessoas da equipe. Então, ele até tem a vontade de reciclar a equipe dele, de levar conhecimento, mas fica difícil você trazer. Por exemplo, eu estou lá no interior de Pernambuco, trazer aqui para São Paulo, para um evento feito com a Conexão Pharma, por exemplo, que tem palestras, que tem uma feira de negócio, que tem... Mas aí fica pesado, porque tem ingresso, tem passagem, tem deslocamento, tem tudo. Então, lá nesse modelo não existe. E a gente acredita, a gente sempre acreditou, né? E aí veio o resultado, né? Que a imersão foi um sucesso. E aí por isso que a gente passou a ser conhecido nacionalmente, porque a gente teve, por exemplo, o pessoal da Bradilan que foi conhecer o projeto e disse, olha, o propósito que vocês tinham para esse evento foi cumprido, porque
É difícil você chegar. Geralmente você chega num evento, você vê muita gente fora na feira de negócio e poucas pessoas aproveitando o conteúdo das palestras. E que nunca teve uma palestra também voltada para um segmento, né? A gente pensou, quando a gente montou e foi chamar os convidados, os palestrantes, a gente sempre teve o cuidado de ser palestrantes que fossem agregar para eles. Mesmo assim, a gente tem relatos de pessoas que vieram de fora, que viajaram a madrugada inteira para estar lá, né? Isso, pessoas do interior de Pernambuco que vieram, por exemplo, de Cabrobó, que é bem sertão, que passaram a noite viajando, trouxeram mais de 6 pessoas da equipe, donos de farmácia, passaram a noite viajando, passaram o dia lá no evento, que o evento foi o dia todo, passaram a noite viajando para estar no evento, para viajar à noite. A gente teve pessoas que vieram de São Paulo, Ceará, de Goiás, e muita gente que disse assim, olha, eu não vou, porque nesse momento eu não tenho condições, porque a data tem algum um projeto, alguma coisa. Bom, não, e teve um grupo de Belém, né, também. Veio um grupo de Belém. Então, assim, são pessoas que, porque justamente, mesmo na região só tem esse formato. Mas assim, até aqui mesmo, você vê muito o quê? O propósito é a feira de negócios e eu tenho uma palestra que complementa. Não é o propósito principal, o contrário. Então, a gente fez isso. O conteúdo lá era o protagonista. O protagonista era o conteúdo e a preocupação. Pronto, o evento foi sucesso. O NPS foi 9,5. Ah, já ia pedir para você contar pra gente, você já se antecipou. Nota quase máxima, né? Pois é. Então, a gente se preocupou. Eu dizia, a gente teve algumas reuniões anteriores, né, com o pessoal que estava da equipe, e a gente dizia muito, né? A nossa preocupação é a experiência do cliente. E a experiência do cliente, ela envolve tudo. Desde o início, ou seja, quando eu chego, quando eu não enfrento uma fila, quando eu não tenho que... O espaço, a gente pensou num local que fosse central, que tivesse estacionamento, porque isso conta tudo. É muito chato você ir para um lugar que você... vai ser maravilhoso, vão ter palestras maravilhosas, mas aí você não tem estacionamento, você tem atraso. Você já chega no local irritado, já chega estressado, aí você pega fila... E aí, como eu falo, não é cumprido horário. Então, assim, a gente procurou pensar em tudo. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes. A gente teve... Até a mestre de cerimônia, né? A gente pensou nesse detalhe, que tinha que ser uma pessoa que conhecesse, que entendesse do segmento. A gente teve a grata surpresa de conhecer você, que a gente não se conhecia antes, né? Mas a gente teve a grata surpresa. A gente já se esbarrou e nunca se falou, né? E aí, assim, por quê? Como eu disse, a gente pensou tanto na experiência, porque o que a gente queria, Lídia, era o seguinte, eu estou aqui na plateia, tem uma pessoa lá que está falando e ela sabe qual é o meu dia a dia, ela sabe do que eu passo. Uhum. É diferente eu levar, por exemplo, uma pessoa que seja especialista em gestão. Aí o cara vai e fala sobre problemas que acontecem numa sapataria, problemas que acontecem numa padaria, problemas que... Exemplos que se distanciam muito, são coisas né? diferentes, cada um tem uma dor diferente. Então, eu preciso de pessoas que entendem. Então, isso vai desde, por exemplo, você que é especialista no segmento farmacêutico, porque você sabe para quem você está falando. É diferente eu chegar para você e relatar. Lígia, quem vai estar lá são donos de farmácia, e isso você sabe, porque você vive isso diariamente. 16 anos já de carreira também, né? No jornalismo segmentado. Então assim, até a gente, por exemplo, a parte tributária, se você chegar pra gente e disser assim, olha, eu tenho uma empresa de bebidas, por exemplo, e a tributação é assim, a gente não vai saber lhe falar, porque, como eu disse, é muito segmentado. A gente vive num país que, enquanto a reforma tributária não passar, a gente vive ilhas, cada um tem uma tributação diferente. Então, você precisa... onde a gente começa a questão da especialidade, né? Isso é muito bom, porque o Brasil tem muitos generalistas e poucos especialistas, foi né? Até uma coisa que essa semana a gente estava participando de um evento e um colega disse assim, vocês estão de parabéns. E vocês chegarem e dizer não. Que a gente não pega outro segmento. O propósito ele tem que ser muito forte, né? Para você... saber dizer não, né? Como ela falou. E principalmente lá no começo, quando a gente começou, passou quanto tempo com um cliente só e a gente pagava para trabalhar, mas a gente tinha esse propósito. Não, a gente quer isso.
A gente vamos focar nisso, né? Para a gente encerrar aqui a parte do Imersão, o que as pessoas podem esperar para o Imersão 2024? A régua, como eu falei, né? O NPS foi 9,5, então a régua vai lá para cima. A gente quer subir. Elas vão se superar, hein? Tem que ser, mas tem que ser, né? E a gente está justamente já trabalhando, já procurando pessoas chaves para trazer mais conteúdos, quanto mais melhor. E vem mais novidade por aí, porque a gente está vendo aí para fazer o Contabiliza Pharma itinerante, visitar algumas cidades chaves. Olha só. O propósito da gente é disseminar informações. Muito bom. Falando em ano novo, vocês dominam um assunto super importante, né? Que é o planejamento tributário. E essa é uma pauta muito pertinente, eu acho que até para o momento, né, que nós estamos. Então, existe uma resposta única para qual o melhor regime tributário para 2024? Então, o melhor regime tributário não existe de você definir assim. Tem que ser feito um estudo, né? Um estudo, porque depende do cenário da empresa. E o momento é esse. Novembro e dezembro é o momento de se fazer esse estudo. E esse estudo tem que ser feito todo ano. Porque, como eu disse, depende do cenário que a empresa está. Tem que ser feito para ela optar já para o próximo ano entrar com esse novo regime. E esse estudo tem que ser bem feito, bem analisado, todas as minúcias, porque não dizer, não, o simples é o melhor. Não existe. É o cenário. Como o Fernando falou, você dizer assim, hoje se fala muito, né, sendo uma coisa bem simplista, Simples Nacional para farmácia. Faturou até 4 milhões e 800 Simples Nacional. Mas não dá para ser tão simplista, porque, veja, hoje muitas farmácias, vamos falar de farmácias, que a gente está falando aí do segmento farmacêutico, mas eu englobo o segmento. Mas vamos lá, farmácias. Muitas farmácias estão com a falsa ideia que o Simples Nacional é o melhor para elas, porque foi dito por um contador, porque foi dito pelo mercado. Porque é mais simples. Porque é mais simples. O simples é mais simples e nem sempre é. Porque é mais simples, porque paga menos imposto, porque a fiscalização não é tão forte. Né? Mas só que é isso, muitas empresas estão perdendo dinheiro, porque acham que estão no melhor regime. E muitos clientes chegam para a gente, muitas vezes para fazer esse estudo tributário que a Fernanda falou, e quando a gente faz os cálculos e levanta, porque não é simplesmente você chegar para mim e dizer assim, Isabela ou Fernanda, meu faturamento é X e eu tenho tantos funcionários, é melhor o que para mim? Não, depende. Então, cada caso tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado, e não né? dá para ser uma coisa, como a Fernanda falou, não é uma coisa eterna. Enquanto eu estiver até 4 milhões e 800, que é o limite do Simples Nacional, para mim é melhor estar no Simples. Não, pode ser que esse exercício para você seja melhor o Simples. Quando a gente for fazer esse trabalho ano que vem, já seja melhor você estar no lucro real. Né? Então, tem que ser estudado. Agora, claro que cada regime tem uma regra, certo? E se você for pensar a grosso modo, assim, vamos pensar a grosso modo, o melhor dos 3 regimes é o lucro real, porque o nome já está dizendo, é a realidade da empresa. Mas depende, como o Fernando falou, do cenário da empresa. Uhum. A empresa está preparada para se adequar no real, então isso também tem que ser estudado, tem que ser orientado. E tem que ser feito por um profissional que realmente entenda. Porque não adianta também eu dizer, não, fica no simples. O simples é mais simples. Como Isabela disse, que tem alguns colegas que orientam, fica no simples. E a gente até pegou um estudo, não foi, Isabela? Esse ano, no começo do ano, em que em 2022 a empresa tinha pago mais de 300 mil a mais por conta de estar no regime errado. Nossa, é muito prejuízo, né? Exato. E as margens desse segmento, ela é muito pequena. Então, qualquer coisa que você, como a Fernanda falou no início, aproveitar. Né? É você pagar, não é pagar mais ou menos, é pagar o justo. É pagar imposto dentro da legalidade, porque muitas empresas hoje estão fazendo coisas de forma ilegal, porque realmente a carga tributária ela é alta, certo? Mas você não precisa fazer isso. Você pode trabalhar com o planejamento tributário. A importância do é isso que eu ia dizer, a importância do planejamento tributário, você fazer um planejamento tributário. Esse é justamente o meu próximo ponto, né? Qual que é a importância aí, falando de farmácias ainda, desses estabelecimentos, desses negócios começarem o ano dentro da lei, né? Pagando os devidos tributos
e nada mais por isso. O que acontece? Em relação ao planejamento tributário, muita gente tem a falsa ideia de achar, principalmente o pequeno empresário, né? Que tem uma farmácia pequena, aí acha, não, isso não é coisa para mim, isso é para empresa grande. Só que não, quanto menor, né, você for, mais importante é o planejamento tributário. Não que os grandes não tenham que fazer. Mas por quê? Porque o planejamento tributário, ele vem justamente o quê? Buscar possibilidades dentro da legalidade de você pagar o justo. Então, o que é que acontece? Por exemplo, o segmento farma, por isso a importância do especialista. Não é uma coisa generalista, porque se você fala ICMS, ICMS é igual para todo mundo. Beleza, a regra geral é. Mas, por exemplo, vamos para o segmento farma. No segmento farma, você tem a parte estadual, você tem a substituição tributária. E aí, você tem a substituição tributária por produtos, você não tem por segmento. Então, por exemplo, para a farmácia, a substituição tributária é X. Não, medicamento é uma coisa, como a Fernanda falou, a gente trabalha com dermocosmético. Higiene pessoal, perfumaria e cosmética é outra. Aí eu venho para a parte federal. Na parte federal eu tenho PIS, COFINS monofásico, crédito presumido de PIS, COFINS. Aí a gente tem as possibilidades de recuperação de créditos, né, de possibilidades que existem aí. Eu não estou falando nada judicial, estou falando administrativamente, falando que se você não fizer com um especialista, você perde dinheiro. Porque tem muitas empresas que estão deixando de ganhar dinheiro, ou porque estão pagando muito e aí estão sobrecarregadas, ou porque estão deixando de aproveitar benesses na legislação. E aí, mas aí tem, como o Fernando falou, a questão da organização, né, Fernando? E às vezes até pagando um imposto a mais, né? A mais ou a menos devido ao cadastro de produtos. Cadastro de produto errado. Porque aí você pagando a menos, você está gerando um passivo. Que aí vai vir multa, juros e a mais. Ninguém vai vir reclamar, mas você está perdendo dinheiro. Então, a importância de você também fazer um cadastro de produto correto, lista neutra, lista positiva, para você aproveitar as brechas. Lá a gente falava, lá eu fiz uma palestra lá na imersão, falando sobre essa parte, né, justamente da questão de maximizando custos e minimizando maximizando lucros e minimizando custos, que era justamente uma série de propostas que você faz, que não é só revisão do cadastro, não é só a escolha do melhor regime tributário, mas é planejamento tributário. E o planejamento tributário, ele anda junto, por exemplo, a gente vê muito, uma das dores também das empresas é organização, a questão financeira. Por quê? Porque o cara ele não tem uma gestão financeira. Eu não estou falando para você contratar, eu preciso de um gerente financeiro, porque ela sabe que as pequenas e médias farmácias, normalmente, o dono é quem está dentro da empresa, ele é comprador, ele é vendedor, ele é farmacêutico. Ele acaba também organizando tudo isso da forma que pode. Né? Isso, então assim, muitas vezes não é porque ele não quer, mas é porque ele não tem tempo. Mas assim, a importância de se fazer isso, a gente bate muito nisso, você ter um bom sistema de gestão de RP, e aí você não adianta, a gente fala muito assim, não adianta você ter uma Ferrari se você só usa 10% do que ela pode lhe proporcionar, porque você tem um sistema que é completo, aí você não usa o módulo financeiro, aí você faz o controle numa planilha de Excel, ou então a gente já teve casos de pessoas que fazem caderno. Então o cara não tem a visão macro do negócio, ele não faz um fluxo de caixa, ele não faz um fluxo de caixa, então assim, fica muito difícil, até para você dizer assim, pronto, organizar financeiramente, porque como é que eu posso, por exemplo, melhor regime tributário, como é que eu posso ir para o lucro real, a questão do lucro contábil e lucro financeiro, como é que eu posso ir para o lucro real se você não está contabilizando as despesas? Não é porque o cara está fazendo nada errado, é porque simplesmente ele não tem essa cultura, ele não tem tempo, ele não dá o devido, às vezes não é nem porque não tem tempo, é porque ele não dá o devido valor àquilo, ele não vê o que é que gera de valor eu fazer isso aqui, o que é que eu vou ganhar. E aí vem a questão do por isso profissional, que a gente diz, né? Tem um cenário, né? Não é só o faturamento, em que momento aquela empresa está. Ela tem que se organizar, ela tem para poder ela avançar. Então, tudo isso tem que ser estudado. Muito bom, meninas. Vocês viram que elas entendem do assunto, né?
Gente, muito obrigada por todas essas informações tão preciosas, por esse bate-papo. Obrigada a você também pela sua audiência. Até o próximo episódio. Obrigada. Tchau.